estamos de volta para falar sobre as eleições na França. As pesquisas de boca de urna apontam a vitória da extrema-direita no primeiro turno das eleições parlamentares. A correspondente Priscila Yasbeck tem os detalhes diretos de Paris. Depois da surpreendente dissolução da Assembleia Nacional, franceses foram às urnas no primeiro turno das eleições legislativas em um pleito marcado pelas grandes chances de vitória da extrema-direita. A eleição, que deveria acontecer só em 2027, foi antecipada pelo presidente Emmanuel Macron depois da derrota do seu partido nas eleições ao Parlamento Europeu em 9 de junho. Foi a campanha mais curta da história da Quinta República Francesa, desde 1958, com apenas 3 semanas. E também uma das mais importantes. Na França, o voto é facultativo, mas a taxa de participação chegou a 67%, segundo pesquisas de boca de urna, uma das maiores em eleições legislativas das últimas décadas. Eleitores ressaltaram a importância de ir às urnas. Mais c'est sûr qu'il y a énormément d'incertitudes en ce moment et ça se ressent avec les gens qui d'habitude ne parlent pas politique, tout le monde se met d'un seul coup à parler politique. Donc oui, c'est particulier quand même. O presidente Emmanuel Macron votou pela manhã em Le Touquet, comuna de Pas-de-Calais, no norte da França. Macron continuará a ser presidente após as eleições, mesmo se o seu partido perder, mas terá de escolher um primeiro-ministro do partido ou da aliança que obtiver a maioria na Assembleia Nacional. A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, votou no início da tarde na comuna de Nîmes-Benon, também no norte da França. E Jordan Bardella, líder da União Nacional, partido de Le Pen, votou no início da manhã em Hauts-de-Seine, no subúrbio de Paris. Bardella, de 28 anos, será indicado como primeiro-ministro pelo seu partido se obtiver a maioria absoluta nas eleições legislativas. Uma das principais lideranças da esquerda na França, Jean-Luc Mélenchon, considerado radical por alguns, votou pela manhã em Paris. Os 4 principais partidos de esquerda franceses se uniram na coalizão Nova Frente Popular para tentar evitar a entrada da extrema-direita no poder. Logo após o fechamento das urnas, os votos, que são feitos em cédulas de papel, como vocês estão vendo aqui, começaram a ser apurados. Para ganhar no primeiro turno, o deputado precisa de mais de 50% dos votos. É algo raro, por isso o primeiro turno dá uma ideia do desempenho dos partidos, mas é o segundo turno que define a composição da nova Assembleia Nacional. As pesquisas de boca de urna apontam uma vitória da extrema-direita no primeiro turno com 33%. A esquerda aparece em segundo com 28,5% e a aliança de centro de Macron aparece em terceiro lugar com 22%. A Assembleia Nacional tem 577 deputados. Para ter a maioria absoluta, o partido ou coalizão precisa ter pelo menos 289 assentos. Se um partido conseguir a maioria, mas menos de 289 deputados, ele tem a maioria relativa e precisa formar alianças para aprovar projetos. Se a extrema-direita vencer o segundo turno, Bardella já disse que só aceitará o cargo de primeiro-ministro se tiver maioria absoluta, por temer que com a maioria relativa outros partidos possam se juntar para fazer uma moção de censura e retirá-lo do cargo. Se Bardella se tornar o primeiro-ministro, será formado o chamado governo de coabitação, quando presidente e primeiro-ministro são de campos diferentes. O atual primeiro-ministro Gabriel Attal, do partido de Macron, já propôs que os candidatos da sua sigla de centro, que ficaram em terceiro lugar, abram mão de sua candidatura para se aliar a candidatos de esquerda que ficaram em segundo, contanto que não sejam radicais. Se isso acontecer, o centro e a esquerda podem ter a maioria dos assentos na Assembleia, mesmo com a vitória da extrema-direita. Mas seria uma aliança de partidos que foram derrotados e que tradicionalmente votam em sentidos opostos, o que pode levar a um governo disfuncional. Seja qual for o cenário, as conjecturas apontam para instabilidade à frente da terceira maior economia da Europa.